Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação da semana, conversando, né, debatendo sobre várias questões aí de extrema importância e de extrema relevância, né? Quem acompanha o canal sabe que, né, nós acompanhamos e propusemos aí, né, estar no lado, né, do Movimento Sem Terra durante essa CPI por acreditar que, né, que foi, né, uma CPI, né, de que visa criminalizar aí o maior movimento social da América Latina, né? E, né, essa CPI teve um desfecho que, né, convenhamos, né, no mínimo, né, no mínimo a gente sabia que isso iria dar. Então, para comentar sobre o desfecho da CPI do MST, vamos continuar aí falando com as lideranças. E uma delas é a Kélia, né? Kélia Lima. Então, Kélia, antes a gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos telespectadores, ouvintes aqui da nossa conversa. Sou Keila Lima, Keila, prefiro Keila. Sou militante do MST, atualmente com a tarefa da direção nacional aqui do MST, né? E juntamente com os demais companheiros e companheiras que compõem a nossa instância, né? E a gente tem feito muitas coisas por aqui, pelo nosso estado, né? Nessa luta pela conquista da terra, a luta pelo acesso a direito, né? A luta pelas melhores condições de vida, sobretudo no campo, né? Tendo como pauta central nossa a realização da reforma agrária, e esse continua sendo aí o nosso principal desafio, nossa principal missão na continuidade da nossa luta. Maravilha, Kélia, né? Então vamos aí para a primeira pergunta, né? É, a CPI da MST, né? Teve no final um desfecho que acabou no. Opa, um pequeno problema, retomando. A CPI do MST acabou tendo um desfecho que acabou não tendo nem relatório, né, final, né, que acho que o canal já vinha discutindo aqui. Como que você, né, e o movimento avaliou esse desfecho aí da CPI? Bom, a CPI ela terminou como ela começou, sem fato definido, né? E nós passamos esses meses todos aí assistindo uma grande peça de teatro, né? Assim podemos dizer, que sem fato definido, né? Uma CPI orquestrada, organizada pelos setores ruralistas, que tinham como objetivo, né, criminalizar o movimento, mas não só o movimento do MST, mas todas as organizações que lutam por direito, né? Então, é um cenário próprio dessa conjuntura que nós estamos vivenciando, de avanço das fake news, de avanço da disseminação do ódio, da violência, sobretudo contra os pobres, contra os negros, contra as minorias do nosso país. Né? E também uma CPI para criminalizar também o governo, podemos dizer. Né? Setores aí da extrema-direita não conformados com o resultado que tivemos nas urnas, né? Então querem a todo custo continuar aí dando prosseguimento e querendo ter campo de atuação para continuar compartilhando
né, essa conjuntura de ódio, de violência, do fascismo no nosso país, né, e ficam a todo modo procurando espaço para fazer isso, atrapalhar a nossa vida, né? Então, o desfecho da CPI foi o resultado disso, né? Da falta, porque eles não tinham, o movimento não tem o que ser criminalizado, muito pelo contrário, né? A nossa luta ela é legítima. O que o MST tem feito durante esses 40 anos que completamos no ano que vem, né, tem sido proporcionar a conquista de direito, né, tendo na nossa pauta a luta pela reforma agrária, enfrentando esse mal da nossa sociedade, que é a grande concentração de terra que existe, né, e nesse sentido, a terra tem sido um elemento fundamental de poder, né, de concentração, de disseminação da violência, da fome, e o que o MST tem se proposto a fazer é enfrentar essa estrutura agrária, né, fundiária que existe no nosso país. E isso incomoda muito, né, incomoda os ruralistas, né, incomoda aqueles que querem, de todo modo, explorar as riquezas, né, destruir o meio ambiente, e o MST é o contrário disso, né? Por mais que tenham feito muitos vídeos querendo a todo modo nos criminalizar, mas o que eles encontraram nas áreas onde eles foram foi o resultado daquilo que nós nos propomos a fazer, né? A terra, os latifúndios, onde era o único dono, hoje são milhares de famílias que estão usufruindo, que estão produzindo alimentos saudáveis, né? Que estão construindo suas vidas nesses territórios, preservando, não utilizando veneno. Né? Então, não tinha um fato, e o relatório, a gente tem dito que o relatório, sim, estava pronto, mas um relatório de mentira, um relatório para incriminalizar. Né? E nós tivemos uma grande oportunidade, nesse momento, nesses meses de CPI, né, de colocar para a sociedade o que realmente é o Movimento Sem Terra, o que faz, né, e a melhoria das condições de vida que tem proporcionado para milhares de camponeses e de camponesas. E Keila, eu quero pegar aqui uma coisa da CPI, né, que foi bastante criticada, né, que foi em relação à questão, do custo, né, da CPI. A gente sabe que a CPI, né, ela tem um custo aí para os cofres públicos, né, e teve um custo, né, para ter o fim que deu e para ter todo aquele show de horrores que foi, né, durante a CPI. Como que você vê essa questão do custo, né, do dinheiro, né? Esse dinheiro poderia ter sido usado para outra coisa, como por exemplo, né, ajudar na questão da reforma agrária? Com certeza, né? Nós temos o nosso grande desafio, a nossa grande dificuldade que nós encontramos a partir da retomada, né, da reconstrução das políticas públicas com esse novo governo que assumiu, é a falta de orçamento. Né? Então, a gente poderia ter avançado muito mais, por exemplo, na desapropriação de mais assentamentos para assentar muito mais famílias, né? E foi o dinheiro público que foi, assim, gasto à toa, né? Assim, que a gente poderia ter avançado muito mais em políticas públicas para as famílias, em outras áreas da saúde, da educação, que a gente vê que nosso país, a cada dia, né, há uma dificuldade muito grande, sobretudo no que diz respeito à disponibilidade de recursos,
né, para políticas públicas. Então, foi um recurso muito alto, que custou muito, né? Assim, eu não tenho aqui exatamente o quanto custou isso, mas não foi barato, né? E foi um dinheiro desperdiçado, assim, né? No momento que nós estamos vivendo da falta de políticas públicas, da falta de orçamento para que possa estar melhorando a vida das pessoas, da nossa população, principalmente nessa situação que é uma chaga da nossa sociedade, né, que é essa situação da falta de comida, da fome, né, que são milhares de pessoas que passam fome. A gente poderia estar investindo esse recurso, né, na produção de alimentos, na compra de comida para distribuir para quem hoje não tem o que comer. Né? Então, um desperdício muito grande. Certo. E, Keila, a questão aí das feiras, né, que o MST fez, das atividades aí dos armazéns, né? Qual que foi a importância disso, né, no diálogo aí da população, né? Eu lembro que eu fui, né, fui cobrir, ainda tive a oportunidade de comer um arroz carreteiro gostoso, né, que vocês produziram aqui na minha cidade. Eu queria saber aí de você qual que é a importância, né, desses armazéns aí no diálogo, né, com a população. Os armazéns, as feiras, eles têm se tornado, né, um espaço de diálogo com a população, da gente fazer a propaganda dos produtos da reforma agrária, né, do que a gente tem conseguido fazer. É um espaço de diálogo com a sociedade, é um espaço de cultura, de comida, de trocas de experiência, né? E nesse período da CPI, né? E também no período anteriormente, que foi da pandemia, né? Então, foi um espaço que o movimento também foi conquistando, né, no sentido de levar para aqueles que não conhecem, que só conheciam o movimento pela mídia tradicional, né, ter essa possibilidade de a gente chegar aos grandes centros, né, de levar aquilo que é o fruto do nosso trabalho, né, do que a gente tem feito a partir da terra conquistada, né, para nós foi e é de fundamental importância, porque a sociedade conhece o que é, de fato, o MST. Né? Então, as feiras, os armazéns, eles têm nos proporcionado isso, de que a cada dia mais, a cada armazém que a gente vai abrindo, a cada cidade, né, de ser esse espaço de divulgação do que é o movimento, do que nós fazemos, como que estamos, de contar a nossa história. Certo. E, Keila, tá para afirmar que o movimento, né, depois da CPI, sai mais fortalecido? Com certeza, nós saímos muito, muito mais fortalecidos, né? Assim, acho que a gente tem dialogado entre nós, que nem nós mesmo assim tinha noção, né, de qual a gente sabia que a gente tinha conquistado a sociedade no sentido do apoio, né? Em vários momentos difíceis da nossa história que nós vivenciamos, né, nós sempre contamos com o apoio da sociedade. Né? E nesse momento, agora, dessa CPI, isso foi muito mais nítido, sim. Né? A gente percebe que tem crescido muito, muito mais, né, o apoio, nós fizemos a campanha #TocoMST, então foi assim uma coisa que muito grande, que a gente conseguiu articular muitas pessoas, né? A demanda por bonés do MST, hoje você vai nos centros urbanos e percebe a quantidade de pessoas que utilizam o nosso símbolo, o nosso boné, né? Então, para nós, se tem um lado bom dessa CPI,
foi isso, né, que a gente conseguiu expandir muito mais, né, em divulgar quem é o movimento, né, o que fazemos, e esse momento de CPI nos possibilitou muito isso, né, a nível internacional, os vários comitês que a gente tem de apoio, né, em outros países, em outros continentes, e aqui também, tanto outras organizações, como pessoas individuais também, personalidades, né, o que a gente tem recebido de mensagens de apoio, né, tem sido muita gente mesmo, e tem sido muito importante para nós também, né, isso nos mostra cada vez mais que a nossa luta ela é legítima, a luta por reforma agrária é necessária ainda nesses tempos que nós estamos vivendo. Certo, Keila. E o MST não vai deixar de lutar, né, por conta aí dessa ofensiva que aconteceu no último período da CPI, né? Com certeza, nós passamos. Essa é a quinta CPI que o MST passa, né? E todas elas têm esse propósito de tentar de tentar nos incriminalizar, de tentar nos colocar em outro patamar da sociedade, de mostrar o lado ruim dos invasores, enfim, mas o MST não invade, né? O MST ocupa as terras que estão improdutivas, que não estão cumprindo a função social e faz com que a terra, né, venha a produzir alimentos, venha a gerar emprego, trabalho e renda para as famílias, né? Então, com certeza nos aponta muitas outras possibilidades alternativas de continuidade, né? Sobretudo no que diz respeito ao enfrentamento, né, a essa questão da propriedade privada, que nesse tempo ainda continua muito mais, né? Seja embora que nós estamos numa conjuntura diferente, mas a terra continua ainda muito concentrada, ainda existe muitas famílias sem terra, ainda existe muitas pessoas passando fome, né? E nós temos afirmado que enquanto houver uma família sem terra, uma família sem teto, uma pessoa passando fome, o MST vai continuar nas trincheiras da luta, né, pela transformação dessa realidade que nós vivenciamos. Keila, falar um pouquinho aí dos personagens, né, da questão, né, dessa CPI, né? E um desses personagens foi o Ricardo Salles, né, de relator, acabou se tornando o relator, né, como a própria deputada Samia Bonfim, né, acabou falando, né? E eu queria saber de você, né, como que você enxerga, né, personagens como o Ricardo Salles estando aí na frente da CPI e tendo o desfecho que acabou tendo, né, dele se transformando aí num relator. A gente já conhecia quem era a pessoa, né? Nós sabemos que o Ricardo Salles ele fez sua campanha eleitoral em São Paulo, né? Aí falando, incriminalizando o nosso movimento, né? Mas a gente sabe que o dono da boiada, o coordenador da boiada, né? O destruidor do meio ambiente foi ele, né? Então, um personagem assim que não tem autoridade nenhuma, não tem a dignidade para ser, né, um relator e teve o fim que teve, né? Assim, porque a justiça existe, assim, né? A gente podemos acreditar de que, né, aquilo que se planta se colhe, né? E foi bem isso o que Ricardo Salles, o que os demais que estavam aí conduzindo esse processo, né, não tiveram, foram derrotados assim, né? Então são pessoas que não têm nada a contribuir para a nossa sociedade.
e porque a sociedade também já conhece o que eles têm feito, o que fizeram aí no período que tiveram toda a liberdade, né, de passar a boiada, e passaram, e hoje nós estamos sofrendo as consequências disso ainda, né? Mas eles são tão sem noção de que querem continuar ainda querendo ganhar espaço político na sociedade, mas não passarão, não vão ter, porque a luta do povo, porque a resistência dos movimentos, né, é bem maior, e com certeza nós teremos aí muito apoio da sociedade brasileira, né, que está muito atenta, né, para aqueles que só querem o mal, para aqueles que, de fato, são os destruidores aí do meio ambiente, da natureza, né, e andam aí na preservação dessa grande violência que nós estamos vivenciando. Keila, durante a CPI, né, se debateu qualquer coisa, né? Como diria, eu particularmente não gosto muito de usar esse termo, né? Se debateu coisas aí para criar narrativas para poder jogar na internet, né? Mas ao mesmo tempo, questões que poderiam ser discutidas, né? Como por exemplo a concentração de terra, né? A concentração fundiária e também, né, a questão da violência do campo, que é um negócio bastante sério que ocorre aqui no nosso país. Essas questões assim passaram basicamente em branco. Se discutiu, né, com o João Paulo se a China era socialista, né, e que não tinha MST, mas não discutiu questões assim concretas, né? Eu gostaria de saber um pouco aí, né, como que você avalia, né, essas discussões, né? E, né, antes da gente entrar nessas questões aí da concentração fundiária e da questão aí da violência no campo. Isso revela a falta de preparação que eles tinham, né? Porque no caso da CPI do MST, né, a preparação deles, o que eles tinham para fazer era somente isso mesmo, né? De fazer falas agressivas, violentas, né? Para alimentar esse setor mais ridicularizado aí dos ruralistas, do fascismo, né? Então, eles não tiveram fatos para provar de que o MST, né, é violento, que o MST é violento, que o MST comete crimes, né? E é um elemento, né, inerente a eles, né? Essa coisa de criar factoides sem se preocupar na veracidade, né, dos fatos, dos casos. E foi bem isso, assim, né? A sociedade brasileira perdeu uma oportunidade de discutir os reais problemas que afetam, né, a vida do povo, como essa questão da concentração fundiária, a questão da fome, né, que nós temos apontado a reforma agrária como uma saída, né, para acabar com essa situação de miséria, de fome no campo e na cidade. Né? Então, nós perdemos, a sociedade brasileira perdeu essa oportunidade, porque quem estava à frente não queria discutir, né, os fatos, né, mas queriam criar factoides, queriam criar situações para atrapalhar mesmo, né, o avanço aí que nós poderíamos ter durante esses meses que passamos discutindo, ou melhor, nem discutindo, né, porque as sessões eram coisas assim absurdas, né, de acusações, de gritos, enfim, todas essas questões. Então, foi um momento que nós perdemos a oportunidade assim de discutir vários outros assuntos que
que diz respeito às nossas vidas mesmo. Então tá, já que a CPI do MST, né, não discutiu, vamos conversar aqui sobre esses assuntos, né? Por isso que eu Sim. toquei neles, né? Keila, primeiramente, qual é a situação hoje no Brasil em relação à violência do campo, né? Então, nós vivenciamos ainda um momento, né, de muitas violências, não só do movimento sem terra, mas também outros setores, né, dos camponeses, das camponesas, como os indígenas, os quilombolas, né? Então, são pessoas que diariamente estão sendo atacadas, né? O capital tem cada vez mais se aproximado, né, dos diversos territórios camponeses, com essa ganância aí de cada vez mais, né, transformar tudo em mercadoria, e a terra tem sido esse elemento central de apropriação, né? Então, nós estamos nesse momento aí da onda, da moda, das energias renováveis, né? E a pergunta que nós temos que fazer é a serviço de quem? Né? Então, a estrangeirização das terras brasileiras, que afetam diretamente esses sujeitos camponeses que estão nos seus territórios, né? E cada vez mais a expulsão dos territórios, ela é real, assim, né? E são as vidas das pessoas que estão lá que são ceifadas, né? A todo momento a gente ouve nos noticiários, a gente vivencia isso. Quem é das organizações que estão na condução aí desses processos, né? A gente tem vivenciado como tem sido cada vez mais dura, né, essa investida do capital, do agronegócio, que a qualquer custo chega nos territórios e interrompe as vidas, né, de quem está lá. Então, pela mineração, nós vivenciamos aqui no estado do Ceará essa situação, né, e a pergunta que fazemos é a serviço de quem? Né, o capital chega e vai servir a quem, porque com certeza não são, né, os sujeitos que estão lá nos territórios, e que esses têm suas vidas aí impactadas, têm suas vidas ceifadas com muito sangue mesmo. Né? Então, essa violência do latifúndio, embora que de outros modos operantes, né? Porque não é mais só a terra por a terra, mas tem outras questões que estão envolvidas, né? Mas que a centralidade é da apropriação da terra. Certo. E Keila, né, durante o processo da CPI, né, o movimento, né, sofreu algum ataque físico, né, em relação à violência do ataque físico, algum atentado, alguma coisa desse tipo, né, quando a CPI ocorria, ou o problema foi só, né, as idas indevidas, né, de parlamentares, né, em assentamentos? Nós temos áreas que são de acampamentos ainda, né, que não são... Acampamentos são aqueles territórios que as famílias estão lá, mas que não foram regularizadas, né, a terra não foi cedida ainda, e nós tivemos muitas ameaças de despejos, né, e o despejo por si só é uma violência, porque é arrancar, né, dali da sua moradia as pessoas. Né? Então, em vários estados onde existe acampamentos, então nós tivemos muitas ameaças, né? Em alguns casos chegou a se concretizar a retirada das famílias, queima das barracas, né? Porque no momento da CPI também foi um momento assim que, né,
o lado de lá se sentiu na liberdade de fazer aquilo que no governo anterior eles já vinham fazendo, né, que era essa coisa aí de se utilizar da violência, e a violência física mesmo, para retirar as pessoas de seus locais, das suas moradias, né? Então, tivemos muitos, eu não sei te dizer aqui precisamente quais os estados, né, e quantos despejos nós tivemos, quantas ameaças, e ameaças também, né, de nossos companheiras militantes, né, que conduz o nosso movimento. Certo. E nessas violências aí que tiveram, né? A gente e que já ocorrem já, né, bem antes da CPI, né? A gente podia tá para poder falar que existe parlamentar, deputado, né, prefeito, governador que está por trás disso? É difícil a gente afirmar isso, porque a gente não tem prova, né? Assim, e nós temos uma situação de que são empresas, né? Assim, que se apoderam das terras, né? Não é uma pessoa física, embora que a gente, né, saiba quem são as pessoas que mais ou menos estão envolvidas nisso, mas não daria para a gente dizer assim, né, quem que está, porque nós não temos como provar isso, né? Não temos prova concreta de dizer que quem são os que estão envolvidos, assim. Entendi. Agora vamos falar aí da concentração latifundiária, né, no país, né, que é outra coisa que a CPI não debateu, mas aqui a gente debate, né? Em relação a essa questão, né? Qual que é o cenário hoje, né, no Brasil? Alô, Keila? Tá na escuta? Alô, tá na escuta? Acho que nós tivemos aqui um pequeno problema, né, daqui com a Keila Lima, né, dirigente aí nacional do Movimento Sem Terra. Keila, você tá me escutando? Alô, alô? Acho que tá travada aqui a tela dela. Acho que agora melhorou. Keila? Keila, você tá me escutando? Acho que ainda está travado, né? Enquanto isso, né, não resolve aqui o problema, né, da Keila. Lembrando aí sempre pro pessoal aqui se inscrever aqui no canal, podcast, mesa de debates de tudo um pouco, né? Acompanhe o nosso trabalho. Também, né, segue a gente aí nas redes sociais, no Facebook, Instagram, né, TikTok. Enquanto, né, não se resolve o problema aqui da nossa entrevista, tá? Vai lá, se inscreve aí no canal, né? Dá uma força aí pra gente, né? Que é importante, né? É, né, pra gente fortalecer uma mídia, né, independente, que agora, né, caiu aqui de vez, né, a live, a Keila aqui, já já ela volta, né, vamos, né, rapidamente aqui acionar ela, né, na, na nossa live, né, e quem puder colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, né? Aí para vocês, né? Para que a gente continue, né? Fazendo o nosso trabalho, continue aí, né? Cobrindo aí atividades, né? No mesa de debates, né? Cobrimos aí duas importantes atividades que tiveram, né? E queremos continuar fazendo mais, né? Queremos continuar, né,
produzindo mais. Então, para que isso ocorra, né, precisamos aí da nossa ajuda, né? Eu tô aqui na live, né, na entrevista com a Keila Lima, né? Ela teve aí um problema, né, técnico aqui. Eu tô já acionando ela aqui através do meu celular aqui, né, como vocês podem ver, né? E, né, espero que rapidamente a gente consiga resolver este problema, né, para que a conversa que tá boa, né, ela possa, é, né, ela possa continuar. Então aqui já mandar mensagem aqui para ela já, é, vendo o que aconteceu, né? E, né, é isso aí, né? O podcast Mesa de Debates aqui na entrevista com a Keila Lima do MST, que é uma queda aqui, né? E já já, né, ela volta, né? E também, além disso, né, temos o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. E, né, que é um outro meio aí de plataforma, né, de financiamento, né, que o canal, né, tem para poder fazer, né, as nossas atividades, as nossas, né, é, a, os nossos trabalhos aí, quem puder, tipo, ajudar também no Padrim, né, ajude, que, né, toda ajuda aí será bem-vinda. Enquanto aquela não aparece, né, fazer aqui propaganda aqui, né, do trabalho aqui que a gente faz, né, essas últimas semanas aqui, o Ulisses, né, companheiro aqui de canal, é, né, está aí acompanhando, né, a, a luta, né, dos estudantes da USP, né, luta aí por demandas básicas, né, digamos assim, na questão aí da luta, na questão aí, né, de contratação, né, de professores, né, de luta de permanência estudantil, coisas aqui básicas. Então, quem puder acompanhar essa jornada aí que ele está fazendo, um trabalho aí de bastante esforço, né, dele e também, né, depois do canal, vão lá e, né, vejam para poder entender aqui, né, dos motivos, né, da, da greve, né. Então vou tentar aqui ligar aqui para Keila, né, eu vou aqui silenciar, né, por um instante aqui o microfone. Quem estiver assistindo, tá um tempo aí que a gente que para beber água ou ir no banheiro para poder, né, para a gente poder continuar. Então, um minuto e voltamos já. Só lembrando aqui. Oi,
Problemas de live. Acabei de ligar aqui para Keila, né? E houve aí uma queda, né, de energia que fez com que ela caísse, né, a transmissão dela, né, na internet e, né, e e fez com que ela desaparecesse aqui, né? Então aguardemos mais um pouco, né? Reforçando aqui, né? Quem não foi inscrito, se inscreva aí no canal podcast, mesa de debates de tudo um pouco, né? Estamos aqui conversando, né, com a Keila, esperando, né, o retorno dela. Espero que, né, retorne rapidamente aqui a nossa a nossa é, na nossa live, né? É, enfim, peço aí, né, desculpas, né, né, para os ouvintes, né, é, porque, né, já sabe, né, como a gente, né, faz tudo aí na raça, né, tudo aí no, né, sem muito apoio técnico, então as coisas ficam um pouco mais difícil, né? Essa live aqui com a Keila, pronto, a Keila, né? É, enfim, opa, tudo bom, Keila, né? Enfim, de volta aqui, né? Continuando aqui a nossa entrevista, espero que sem imprevisto. Keila, primeiramente você está na escuta? Alô? Alô, alô? Keila, tá na escuta? Acho que parece que não, né? É, parece que travou aqui novamente a imagem dela, né? Mas o fato dela aqui aparecer já é um grande avanço aí para a gente continuar o nosso papo, né? É, caiu, né? De novo, né? A entrevista, né? E, né, vamos tentar aqui aguardar novamente a Keila retornar, né? Lembrando sempre que essa live faz parte aí de uma série de lives que o canal fez, né? Durante aí a CPI, né, do MST, né? Tratando, abordando, falando, né, sobre, né, esse tema, né, que foi bastante discutido, muitas das vezes mal discutido, principalmente aí dentro, né, da que retorno para aqui esperando aqui aquela retornar. Ela tá com um problema, né, de energia, né? Peço aí desculpas aí pro ouvinte, né? É, o, né, depois aqui eu marco aqui quanto tempo que durou esse que ocorreu na live, né? Então, alô, alô, Keila, acho que tá com um problema aí, né, de internet, né? É, caiu, né, novamente, né? Enfim, coisas aí, né, de live, coisas aí que tá para além, né, do nosso alcance. Obviamente que a gente quer que, né, que as coisas ocorram, né,
devidamente bem, mas não dá para esperar isso quase sempre, né, por conta aí dos problemas técnicos aí que aí eu ainda com um pouco de tosse, com os problemas técnicos aí que existe, né? O, né, então aguarda aí mais um pouquinho, né? Que já já ela volta. Vou tentar aqui ligar novamente para a Keila. E então, né, sabe, voltamos já e que para a gente poder continuar e principalmente aqui a nossa conversa. Realmente eu acho que vai dar ruim essa entrevista, né? Então, se ela não aparecer aqui, a gente encerra, né? Eu acho que, né, conseguimos debater, né, não 100% das coisas que deveriam ser debatidas, né, mas pegando um balanço geral, né, do que foi a CPI do MST, eu acho que foi uma boa conversa. Então vamos tentar ainda na esperança, né, de trazê-la aqui, né? Mas se não ocorrer, lamentamos né, o e então aguarde um pouquinho aí, né? E quem não for acompanhar mesa de debate para fortalecer, e né, fazer o trabalho aí, né, ganhar o seu devido destaque, né, que tanto eu, tanto o Ulisses, tanto o André Bom Tempo, né, a gente, né, produz aqui, né. Então aguarda aí mais um pouquinho que, né, que ela retorne, né, aí pro papo, né. Então então é isso aí, né? E né, se inscrever também aqui, lembrando aqui, reforçando aqui do nosso Pix. É, o do nosso Pix aqui do Mesa de Debates, né? 385 007 02800 CPF, né? Que eu sempre costumo falar, grande mídia, né? Globo, Folha, Estadão e também aí os sites da extrema direita, eles têm muito dinheiro e a gente para gente se transformar numa alternativa aí na comunicação, né, das redes sociais, a gente precisa aí remar e remar muito, né? Então quem puder colaborar, né, colabore aqui, né, com o nosso Pix, né, que está aí na tela. Enfim, pelo visto, né, não vai retornar, já são aqui os 50 minutos aí de live, né, peço aí desculpas aí para os ouvintes que ficou esperando esse tempo todo, e encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Tchau e